Meus amores, estamos de volta aqui para a última parte da nossa aula do dia 17 de abril de 2020, essa sexta-feira maravilhosa. E, como eu prometi a vocês, agora, antes de passar o exercício, eu vou dar algumas pequenas dicas para vocês conseguirem com facilidade identificar qual é a peça que está sendo cobrado, tanto na avaliação que a gente vai fazer na próxima semana, como também nas provas da OAB e em outras tantas provas que vocês vão lidar aí na vida de vocês e também, obviamente, na vida profissional aí, que é sempre importante, bastante necessário a gente conseguir identificar qual que é a peça processual que vai ser elaborada no caso concreto, tá bom? Vamos lá então, pessoal? Primeira dica, pessoal, aliás, na verdade não é a minha primeira dica. A primeira coisa a ser feita quando vocês leem o enunciado, antes de sublinhar os pontos importantes, antes de tentar interpretar cada um dos detalhezinhos que eventualmente conste do enunciado de vocês, é vocês identificarem qual é a peça a ser elaborada. Escreve bem grande do lado do enunciado qual é a peça que vocês vão elaborar, porque essa é a parte mais importante de todas, pessoal. E a dica que eu dou a vocês, ó, a gente segue esses caminhos aí alternativos. Primeira coisa, olha o que está aí no quadrinho aí. Não há ação em curso e o enunciado solicita que seja proposta a medida judicial cabível. Pessoal, se tiver escrito isso dessa forma, não há dúvidas, é uma petição inicial que deve ser ajuizada. Ou seja, se no enunciado vocês não leram a palavra processo, a palavra ação em curso, a palavra medida em trâmite, alguma coisa nesse sentido, não existe um processo em curso, não existe um processo em trâmite. De tal modo que se espera que você, como advogado, proponha a medida judicial cabível. Trata-se, portanto, de uma petição inicial a ser redigida, pessoal, como está aí no quadrinho para vocês. Vale lembrar que essa petição inicial, ela pode ou não ter alguns pedidos de tutela de urgência, de tutela de evidência, ou não. A gente falou sobre isso ao longo do nosso curso. Então, na verdade, o enunciado ele vai dar também uma dica para vocês se é caso de tutela de urgência ou tutela de evidência não. Como, por exemplo, falando que é necessária uma medida urgente no caso concreto, ou então que há reiterados entendimentos sumulados em RDR, em alguma coisa nesse sentido, para fundamentar ou um pedido de tutela de urgência ou um pedido de tutela de evidência. Tudo bem? Mas não é tão grave se você fizer uma petição inicial sem tutela de urgência, sem tutela de evidência. O errado, o bastante grave nesses casos, pessoal, é a gente errar qual é a peça aplicável. Se você colocou petição inicial e se esqueceu da tutela de urgência e da tutela de evidência, você vai ter algum desconto na sua nota, mas não vai ser um desconto tão considerável assim. Então, foco na peça adequada a ser redigida, tá bom? Além disso, outra hipótese que pode aparecer aqui pra gente. Quando o enunciado afirma que o réu já foi citado e no tempo o processo está no momento posterior à citação, determinando que você represente o réu. Pessoal, esse também é um outro tipo de enunciado com que vocês podem lidar aí nos estudos de vocês. Se porventura o enunciado fala que existe um processo em trâmite, existe uma medida em trâmite, é pouco provável que você tenha que redigir uma petição inicial. Se o processo fala que já houve a citação do réu, a citação do requerido, alguma coisa nesse sentido, também não estamos diante de uma petição inicial a ser desenvolvida. Necessariamente, se o tempo processual é exatamente seguinte, subsequente à citação, você vai ter que apresentar alguma resposta. E, no processo civil, essa resposta recebe o nome de contestação. Para ajudar vocês, pessoal, antes do CPC de 2015, eu tinha diferentes respostas que poderiam ser apresentadas. Eu tinha a contestação, eu tinha a reconvenção, eu tinha algumas exceções, impugnação a valor da causa, enfim. Hoje em dia, pessoal, o CPC nos ajudou nesse aspecto, porque tudo pode ser alegado no âmbito contestatório, seja como matéria de mérito, seja como matéria preliminar. A gente viu que, por exemplo, a impugnação ao valor da causa, a impugnação à justiça gratuita, são todas questões que podem ser levantadas em sede contestatória. Então é uma peça só. 99,9% das vezes, lógico que eu estou brincando quanto a esse percentual,
99,9% das vezes em que vocês estiverem lidando com uma peça a ser protocolizada após a citação, faz contestação que você tem grandíssimas chances de acertar a peça adequada ao caso concreto. Tá bom, pessoal? E aí a gente tem as duas diferenças aqui. A gente tem a contestação pura e simples, que a gente estudou amplamente, e a gente tem também a contestação com reconvenção, que é o que a gente falou na aula de hoje. Então, se o enunciado ele der a entender que o seu cliente não quer só se defender da petição inicial, mas ele quer, além de se defender, atacar o autor da ação originária, ou seja, fazer com que o autor da ação originária também responda a uma demanda, a peça adequada será a contestação com reconvenção. Ao passo que, se a intenção do cliente, se a intenção daquele que te busca é tão somente apresentar defesa, a peça adequada é contestação. Pessoal, o enunciado vai dar a letra para vocês, meus queridos. Se vocês vão propor uma petição inicial ou se vocês vão apresentar uma contestação, tá bem? O critério determinante para aplicação de uma ou da outra peça prático-processual é saber se já existe ou não existe um processo em curso. Essa é a dica de ouro. Se existir um processo em curso, provavelmente será contestação. Se não existir um processo em curso, provavelmente será petição inicial. A outra dica também é os interesses de quem você está defendendo, se é o interesse do autor ou se é o interesse do réu. Se é do autor, vai ser uma petição inicial via de regra. Se é do réu, será uma contestação ou então uma contestação com reconvenção, é bem verdade, na qual o réu também será reconvinte e o autor será reconvinto. Mas o critério determinante para que vocês identifiquem qual é a peça processual adequada é se há ou não processo em trâmite. Ao longo do nosso curso, meus queridos, a gente vai ampliar esses quadrinhos aqui. Esses quadrinhos aqui, eles valem para esse primeiro momento em que a gente estudou essas três peças processuais: petição inicial e suas decorrências, tutela de urgência, tutela de evidência, contestação e contestação com reconvenção. Tudo bem? Bom, é isso, pessoal. Podemos avançar? Como exercício dessa aula, eu criei aqui mais um outro caso prático para vocês, no mesmo esquema que a gente tem feito aí nas últimas aulas, pessoal. Vou ler para vocês. A empresa Best Foods Limitada mantinha com a Excel Distribuidora Limitada um contrato verbal de compra e venda de mercadorias, através do qual aquela, Best Foods, se comprometeu a fornecer a esta, Excel, mediante contraprestação pecuniária, produtos para revenda aos consumidores. Ocorre que, em outubro de 2019, a Excel deixou de pagar pelos produtos que lhe foram entregues, que lhes foram entregues nos dias 4 de outubro de 19 e 11 de outubro de 19, os quais somam a importância de R$ 72.085,62, sob o argumento de que faltava parte da mercadoria solicitada em 4 de setembro de 2019. Então, a Best Foods ela entrega mercadorias para a Excel, que é a distribuidora, e aí em outubro a Excel deixou de pagar os produtos que foram entregues porque, segundo ela, Excel, faltava parte da mercadoria solicitada em setembro de 19. As partes tentavam uma composição extrajudicial quando a Best Foods foi citada para responder a uma declaratória de inexigibilidade dos títulos representativos daquele débito proposta pela Excel. Então, o que aconteceu, pessoal? A Excel ela entrou com uma ação contra a Best Foods, alegando que os valores que lhe estavam sendo cobrados eram indevidos, uma vez que a mercadoria não havia sido entregue. Tudo bem? Indignada, a empresa Best Foods o consulta sobre a possibilidade de obter o provimento contrário, qual seja, o recebimento do débito. Como advogado da Best Foods, promova a medida judicial que satisfaça essa pretensão, sem prejuízo, está escrito aqui errado, ó, pessoal, desculpa, sem prejuízo de apresentar defesa contra as injustas alegações feitas por Excel no feito originário, sabendo que o processo tramita na segunda vara civil da comarca de Bebedouro. Pessoal, dei as dicas há pouco tempo para vocês, mas vocês já sabem que existe um processo, ó, processo tramita. Pessoal, se existe um processo que tramita, obviamente aqui não será uma petição inicial a peça adequada a ser redigida. A gente só estudou petição inicial e contestação, então já sei que é uma contestação.
o enunciado tá falando que eu tenho que apresentar defesa, então eu tenho que contestar. Mas, além disso, eu também vou promover a medida judicial que satisfaça essa pretensão, que é o que está grifado aí. Então, pessoal, é um típico caso de contestação com reconvenção, tá bom? Aqui eu estou dando para vocês qual é a peça a ser ajuizada, qual é a peça a ser proposta, qual é a peça a ser protocolizada no processo, mas na avaliação da semana que vem eu não darei essa colher de chá para vocês, hein, pessoal? Então, fiquem ligados. Tá bom? É isso então. Vocês já sabem o esquema para fazer a peça processual. A gente está usando lá o Google Forms. E precisando, vocês sabem que podem contar comigo, seja no e-mail, seja no grupo do WhatsApp, seja por fumaça, por pombo correio, telegrama, da forma como vocês quiserem. Eu continuo aqui em casa. Mudei de ambiente aqui nessa aula. Acho que vocês perceberam. Tá bom, meus queridos? Grande beijo a todos, bons estudos, obrigado pela atenção.